Fala, gurizada, aqui é o professor Stephen e nós vamos trabalhar na aula de hoje o conjunto dos números racionais. Então, o que nós vamos aprender? O que são números racionais? Números racionais na reta numérica, importantíssimo para o entendimento do conjunto. Como transformar uma fração em número decimal. Como transformar um número decimal em fração. Então, primeiro tópico, o que é um número racional? Então, racional ele é considerado todo número que pode ser escrito na forma de fração de numerador e denominador inteiros. Então, é uma fração onde o numerador e o denominador são números inteiros, tá? Aqueles numerozinhos que a gente aprendeu ali no conteúdo anterior. Esses números possuem duas formas de representação. Uma representação fracionária e uma representação decimal. Já falo agora, o que é uma representação fracionária? São as frações que a gente aprendeu no sexto ano. O que é uma representação decimal? Vou dar um exemplo de representação decimal aqui. Dinheiro, por exemplo, R$1,50. A gente coloca 1,5, né? Isso é uma representação decimal, tá? Então, alguns exemplos de números racionais. Que o 1 meio, fração 1 meio é um número racional, menos 2, 0,8, menos 22,56, mais 5, menos 3 quartos. Aqui nós temos vários exemplos de números racionais, tá? Aí vocês podem estar se perguntando, pois é, professor, mas e o menos 2 e o mais 5, eles não estão na forma fracionária nem na forma decimal, né? Então, por que eles são considerados números racionais? Que é o que vem a perguntar aqui nesse próximo quadro. Ó. Por que o menos 2 e o mais 5 são números racionais se eles são números inteiros? Então, a explicação é a seguinte. Qualquer número inteiro ele pode ser escrito na forma de fração, de denominador 1. Então, além de inteiros, todos os números lá do conjunto dos inteiros, eles também são números racionais. Olha só. O menos 2 eu posso escrever na forma de uma fração de denominador 1. Então, menos 2 é a mesma coisa que menos 2 sobre 1. O mais 5 é a mesma coisa que mais 5 sobre 1. Então, se eu posso escrever na forma de fração, são números racionais. Bom, como é que eu escrevo na forma de fração um número inteiro? É só colocar denominador 1. Por quê? Vou lembrar o que eu falei lá no sexto ano. Uma fração é uma divisão, tá? E menos 2 é a mesma coisa do que menos 2 dividido por 1. Menos 2 dividido por 1 dá menos 2. Por isso que eu posso representar qualquer número inteiro, seguindo essa lógica, na forma de fração, tá? Muito bem, formas de um número racional. Quais são as formas ali, né? Os números racionais podem ser positivos ou negativos, tá? Assim como os números inteiros. Ainda podem ser representados na forma fracionária e na forma decimal, que foi o que eu falei no início. Olha os exemplos aqui. Menos 1 meio, tá? O número racional menos 1 meio. Ele é equivalente, ou seja, ele é igual ao número menos 0,5. Esse número aqui, pessoal, ele é o mesmo do que esse. Só que aqui eu estou representando ele na forma de fração e aqui na forma decimal, mas eles são iguais. 9 meios. 9 meios é um número racional que equivale a 4,5. Eles valem a mesma coisa. Para vocês entenderem, tá? O que seria 9 meios? 9 meios seria, como eu disse, uma fração, uma divisão. Então, 9 meios é a metade de 9. Qual é a metade de 9? Bom, a metade de 8 é 4, né? A metade de 10 é 5. Então, percebam que a metade de 9 é um valor que está entre 4 e 5. No caso, seria o 4,5, 4,5, tá? Essa é a ideia. Então, posso representar na forma de fração, também na forma decimal. Aqui, 4 quintos. Às vezes é fácil de determinar qual é o número racional na forma decimal que equivale à fração, que nem nesse exemplo aqui. Aqui no 4 quintos já não é tão fácil de enxergar, né, o número decimal que está por trás dele. Mas a gente vai aprender a transformar a fração em decimal depois e o decimal em fração também, tá bom? Não se preocupe com isso agora. Aqui, menos 5 quartos. Menos 5 quartos equivale a menos 1,25. Tá? Em seguida, veremos como transformar para a decimal a fração e o contrário também. Tá? Então, agora, antes disso, números racionais na reta numérica. Olha só. Os números racionais complementam a reta numérica dos inteiros, pois entre quaisquer dois inteiros consecutivos há infinitos números racionais. Prestem bem atenção aqui
para entender os números racionais, tá? Ó, eu vou utilizar eles aqui em diversas formas. Eu só estou mostrando para vocês alguns exemplos. Então, olha só, a reta dos números inteiros aqui, ó, teria o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o mais 1, mais 2 e mais 3, tá? Só que entre aqui, ó, por exemplo, entre o menos 3 e o menos 2, nós temos outros números aqui, que são os números racionais. Então, por exemplo, aqui, ó, um pouquinho depois do menos 3, nós temos o menos 2,9. Mais adiante lá o menos 2,5. Aqui, ó, entre o menos 2 e o menos 1, nós temos outros números também. Ó. Aqui coloquei em forma de fração, menos 3 meios. O que é o menos 3 meios? É o menos 1,5. Aqui, menos 5 quartos. O que é o menos 5 quartos? É o menos 1,25. Tá? Aqui eu só trouxe para vocês alguns exemplos de números racionais. Aqui, ó, o menos 0,99. O mais 0,33 e reticências, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é uma dízima periódica. Uma dízima periódica que tem infinitas casas decimais, todas iguais a 3. Aqui o mais 1 meio, mais 1,85, mais 2,1. Todos esses números, inclusive o mais 3, o mais 2, o mais 1, eles são números racionais, tá? Todos eles. Onde ficam os números racionais com duas ou mais casas decimais? Onde eles ficam na reta? Olha só. Prestem bem atenção, tá? Observe esses dois segmentos da reta dos racionais. Primeiro segmento, ó, é o segmento que vai do 0 até o mais 1. Eu coloquei aqui. E dentro aqui eu coloquei 9 números racionais, tá? O 0,1, o mais 0,1, né, ele é positivo. O 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, até lá o 0,9 e depois do 0,9 o mais 1. Então percebam que entre dois números inteiros nós temos vários números racionais, tá? Antes que alguém pergunte, professor, eu só tenho número racional com uma casa decimal? Não, pode ter com duas, três, com várias casas, olha só a lógica. Tá aqui. Depois eu já vou mostrar a lógica. Só antes aqui, ó, entre o menos 2 e o menos 1, também eu coloquei depois do menos 2, então menos 1,9, menos 1,8, menos 1,7, menos 1,6 e assim por diante até chegar ao menos 1, tá? Agora olha só. Observa agora esses dois segmentos de retos racionais. Olha aqui, ó. Agora eu peguei um segmento menor ainda. Eu estou fazendo um segmento que vai do 0,1 até o 0,2. Percebam que os números, quanto menores, mais casas decimais eles têm aqui, tá? Mais precisos eles são. A palavra correta é preciso. Então, esses números que estão aqui, ó, entre o 0,1 e o 0,2, eles têm uma precisão maior. Por quê? Porque eles têm uma casa decimal a mais. Então, depois do 0,1 eu tenho o 0,11, o 0,12, o 0,13, o 0,14, enfim, até o 0,19. E depois o 0,2. Por que depois do 0,19 vem o 0,2? Porque o 0,2 é a mesma coisa que o 0,20, tá? E o 0,1 é a mesma coisa que o 0,10. Eu posso colocar um zero no final do número aqui, ó, e não vai alterar o valor dele. 0,1 e 0,10 correspondem à mesma coisa. Aqui, ó, entre o menos 2,1 e o menos 2, ó, o menos 2 e o menos 2,1, eu tenho vários números, ó. Então, antes do menos 2, o menos 2,01, menos 2,02, menos 2,03, 04, 05, 09 e, por último, o menos 2,1, que seria o menos 2,10, tá? Então, conclusão. Os números racionais de duas casas decimais ficam entre quaisquer dois racionais de uma casa decimal. E essa lógica se aplica para qualquer número de casas decimais. Por exemplo, vamos pegar o menos 0,12, aliás, o mais 0,12 e o mais 0,13. Para eu colocar números aqui, ó, nesse intervalo entre os dois, eu teria que utilizar números de três casas decimais, por exemplo, 0,121, 0,122, 0,123, 124, 125, até o mais 0,130, que seria o 0,13, tá? Agora vamos ver as transformações aqui, decimal para fração primeiro. Como é que a gente transforma, então, o número decimal em fração? Primeira coisa que tem que fazer, no numerador da fração, coloca-se o número decimal sem a vírgula. Depois, no denominador da fração, coloca-se o algarismo 1 seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Então, olha só exemplo, ó.
Assim, depois simplifica-se a fração. Olha os exemplos aqui. Então, mais 0,25. O que eu faço? Coloco no numerador o número decimal sem a vírgula, tá? Colocaria 0,25, mas 0,25 é a mesma coisa que 25. E no denominador coloco o algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Quantas casas decimais a gente tem aqui? Duas, né? Duas casas decimais, então 2 zeros. Vai ficar 25 sobre 100. Aí depois simplifica, tá, pessoal? O que é simplificar? Simplificar é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Isso que é simplificar. Nem sempre é possível. Aqui usando os critérios de divisibilidade que eu ensinei para vocês lá no 6º ano, a gente consegue saber, 25 e 100 são divisíveis por 5, né? Então divide por 5 em cima e embaixo, vai ficar 5 sobre 20. 5 sobre 20 eu também consigo simplificar por 5, divide por 5 em cima e embaixo, vai ficar 1/4. Lembrando que para simplificar uma fração, tem que dividir o numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o de baixo, pelo mesmo número. Não pode ser por número diferente, tá? Aqui, menos 12,2. Então vai ficar menos, o menos do número, 122, que é o 12,2 sem vírgula, dividido por 10. Porque 10, é 1 e quantas casas decimais tem uma só. Então, 1 zero só. Por isso 10. Depois simplifica também, dá para simplificar por 2. Então, 122 por 2 dá 61. 10 por 2 dá 5, então vai ficar menos 61 quintos. Aqui não dá para simplificar mais, tá? E exemplo 3 aqui, é menos 1,5. Vamos transformar em fração, Vai dar menos 15, que é 1,5 sem vírgula, dividido por 10. Porque tem uma casa decimal, então vai ficar 10. Aí dá para simplificar por 5, 15 por 5 dá 3, 10 por 5 dá 2. E não esqueçam do sinal negativo aqui, que ele vai junto também na simplificação, tá? Se o número decimal é negativo, a fração vai ser negativa. Se ele é positivo, então a fração vai ser positiva, como aparece aqui. Agora sim, transformação para decimal. Então, para transformar em decimal, daí pegar uma fração e transformar em decimal, é um pouquinho mais difícil porque tem que usar a divisão, tá? Tem que realizar a divisão do numerador da fração pelo denominador. E não é uma divisão inteira. Então, olha só os exemplos aqui, Exemplo 1, menos 4 quintos. Como é que eu transformo isso daí em número decimal? Bom, é uma fração negativa, então o número decimal também vai ser negativo, tá? Então, vou fazer 4 dividido por 5. Mas, professor, o 5 não cabe dentro do 4. Como é que eu faço, então? Olha só, pessoal. Se o 5 não cabe dentro do 4, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar um 0 e uma vírgula, porque o 5 cabe 0 vezes aqui, tá? 0, vírgula, e acrescento um zero do lado do 4 para poder dividir. Agora sim, o 5 cabe dentro do 40, no caso, 8 vezes, né? Por causa da tabuada do 5. Então, coloco um 8 aqui, 8 vezes 5 dá 40, tira 40, sobra 0, então o menos 4 quintos vai ser menos 0,8, tá? Aqui, essa daqui a gente já tinha feito ali antes, né? 9 meios. Como é que a gente faz? Faz 9 dividido por 2. Então, 9 dividido por 2 dá 4, né? O 2 cabe 4 vezes aqui, que dá 8 e sobra 1. Agora não daria para dividir mais, né? Pela divisão inteira, só que a gente vai continuar dividindo. Como é que a gente continua dividindo? Bom, se o 2 não cabe dentro do 1, eu coloco uma vírgula, acrescento um 0 depois do 1 e faço 10 dividido por 2. Quanto é que é 10 dividido por 2? 5. 5 vezes 2 dá 10, então tira 10 daqui e terminou a conta. Resta o 0, terminou a conta. Então, 9 meios é a mesma coisa que 4,5. Questão 3, 5 quartos. Então, a 5 dividido por 4. O 4 cabe uma vez no 5, tira 4, sobra 1. Agora não daria para dividir, então o que a gente faz? Põe uma vírgula, acrescenta um 0 aqui do lado do 1. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8, sobra 2, tá? E agora, pessoal, uma coisa interessante, Professor, o 4 não cabe dentro do 2, eu tenho que colocar outra vírgula? Não, pessoal. Não existe número decimal com duas vírgulas, tá? Não vai colocar uma vírgula de novo. Tu já pôs a vírgula, então o que tu pode fazer?
tu pode simplesmente acrescentar um zero aqui e continuar dividindo. Ó. Acrescenta um zero e divide. No caso, o 4 cabe 5 vezes dentro do 20. Então, 5 vezes 4 dá 20. Menos 20 dá 0, terminou. 5 quartos é a mesma coisa que 1,25. Tá? E exemplo 4 aqui por fim. Ó, menos 2 terços. É 2 dividido por 3. O 3 não cabe no 2, põe 0, e acrescenta um 0 do lado do 2. Agora sim, ó, quantas vezes o 3 cabe no 20? Aqui é 6 vezes, tá? Aqui eu acho que deu um probleminha. 6 vezes, então 6 vezes 3 dá 18, menos 18, sobra 2. Coloca mais um 0 ali, tá? Aqui já botou 6, tá? Coloca mais um 0 aqui e continua dividindo. Ó, 20 por 3 dá 6 de novo, né? Que dá 18, sobra 2. E aí, como sempre, sobra 2, a gente coloca um 0 e continua dividindo. Então, coloca os 3 pontinhos aqui, porque essa conta nunca vai acabar. Isso aqui é uma dízima periódica, tá? Então, aqui as respostas, ó. O A1, o menos 4 quintos é menos 0,8. No 2, aqui o mais 9,5 é mais 4,5. No 3, aqui o mais 5 quartos é mais 1,25. E na 4 aqui, ó, a gente encontrou aquela dízima periódica, o menos 2 terços é menos 0,666, 3 pontinhos, tá? Porque não vai terminar aqui, a dízima periódica não termina. Tem infinitas casas decimais, todas iguais a 6, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, me chamem. Um abraço e até a próxima.